5 pontos que te impedem de se tornar a mulher que você deseja ser. Eu percebi que no vídeo anterior eu dei uma enrolada. Nesse aqui eu não vou enrolar muito não. A começar pelo primeiro ponto. Bora lá. Primeiro ponto. Não saber quem você realmente é. Eu vou destrinchar esse ponto falando um pouco sobre quem a Willy era em 2020, que foi ali onde começou todo o meu início, todo o meu processo de busca por melhora. Eu basicamente me encontrava perdida. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia no que eu acreditava. Eu me encontrei extremamente estagnada na vida. Eu sabia que eu precisava sobreviver, conviver, ganhar dinheiro. E é isso. Então eu era impulsiva, eu era desequilibrada, eu era tudo que você imaginar de negativo. Me encontrei literalmente perdida, sem rumo, sem propósito, sem nada disso. Então por isso que eu acredito que esse deva ser o seu primeiro ponto. Que se você não se conhece, fica praticamente impossível você evoluir. Porque se você não se entende, se você não entende suas emoções, se você não entende o seu propósito, se você não entende as suas capacidades, se você não entende quem você é e o que você veio fazer aqui na Terra, fica impossível você ser intencional na sua busca por melhora. Porque você não vai saber o que buscar. Se você não se conhece, você não sabe o que precisa melhorar em si mesmo. Vindo aqui para a parte religiosa, que era, assim, uma decadência, vamos dizer assim, também não me culpo muito não, porque é a realidade de uma grande parcela das pessoas. Eu não tinha religião. Eu sabia que existia a igreja católica, só que assim, a palavra católica, quando eu ouvia, pra mim era algo que é católico? Que é isso? Quando falava também evangélico, protestante, eu ficava... Tá, minha família ela é toda católica. A minha avó é católica. Todo mundo aqui da minha família é católico. Eu acredito que não tenha ninguém que seja protestante. A não ser que seja parentes que eu nunca nem vi na vida. Mas, a princípio, aqui, a minha família é toda católica. Então, eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma. Normal. Só que eu não vivia a fé católica. Eu era a famosa católica de IBGE, entendeu? Participei de tudo isso e nunca entendi o que era a igreja católica. Eu era aquele tipo de pessoa que questionava a fé, questionava Deus. E eu acreditava que eu iria me tornar uma pessoa que não acreditava em Deus. E para vocês terem noção, o meu tipo de questionamento era aqueles tradicionais mesmo, de se Deus existe, então por que ele não acaba com o sofrimento do mundo? Eu ficava fazendo esses questionamentos para pessoas que tinham uma fé maior em Deus, que eu via, que acreditava, que vivia ali minimamente. E para mim era tudo sem propósito, entendeu? Eu via essas pessoas vivendo a fé e acreditando nessa fé, mas eu não entendi o porquê. Era algo sem motivo. E pra mim, algo sem motivo não faz sentido. Então era basicamente isso. Eu não sabia no que acreditar. E aí eu não sabia o motivo da minha existência, assim, algo bem profundo mesmo. Eu não sabia o motivo da minha existência, eu não sabia o que fazer aqui nessa terra. Pra vocês terem uma noção, quando alguém perguntava qual era a minha religião, eu falava, eu sou cristã. Pronto, sabia nem do que eu tava falando, mas falava que era isso, sou cristã e era isso. Mas enfim, esse assunto talvez possa ficar para outro vídeo, para eu falar para vocês, explicar para vocês como é que foi que eu comecei a viver verdadeiramente a fé católica. Então, recapitulando o primeiro ponto, você precisa primeiramente saber quem você é. Sabendo quem você é, você vai saber que caminho seguir, quais recursos você precisa buscar para evoluir. Você vai saber o que você quer, você vai saber no que você acredita, você vai saber no meio do caminho qual é a sua finalidade, para que aí você seja mais intencional nas ferramentas que você precisa buscar para se melhorar. Segundo ponto, não manipular o seu ambiente. Se você não faz um jogo aqui e ali para manipular o seu ambiente, você não vai evoluir. E aqui eu abro uma observação. Eu não estou me referindo a você que nasceu em uma família totalmente estruturada, totalmente funcional, que teve pais bons, que souberam lhe dar a devida educação, lhe formar da maneira que deve ser. Não estou falando de vocês que
viveram, que nasceram, que cresceram em um ambiente show de bola. Aqui eu me refiro à grande parcela das pessoas, a quem nasceu em um ambiente totalmente disfuncional, como foi o meu caso. Então, assim, se você acredita que não vai ser moldada pelo seu ambiente, você vai estar sendo ignorante, porque você vai. O tempo todo nós estamos sendo influenciados pelo meio. Você querendo ou não, você vai estar sendo influenciada pelo seu meio. E aí vem o meu caso. Eu tinha tudo para dar errado. Primeiro, meu pai era alcoólatra. Minha mãe, para quem não sabe, ela é deficiente auditiva. Então, foi uma criação onde não teve uma educação no sentido de estar ali de corpo presente para educar aquela criança. No caso, eu fui aprendendo, vendo, observando, enfim. Eu tinha tudo para dar errado. Porque, primeiro, o meu ciclo familiar era meio desestruturado, era todo mundo meio desequilibrado. Né? Ainda é. Meio desequilibrado emocionalmente. Primeiro que nunca teve isso de emocional. Ninguém nunca chegou a ter um gesto emocional. É todo mundo muito na sua. Ninguém nunca demonstrou afeto assim, do nada. Sempre precisou ter, sei lá, uma data comemorativa para desejar, sei lá, um feliz aniversário, que Deus lhe cubra de bênçãos, mas nunca teve isso do afeto, do contato, do tô aqui se você quiser conversar, nunca teve. Tanto que até hoje eu tenho um pouquinho assim de dificuldade de me abrir com pessoas da minha família. Pessoas que faziam parte da minha formação, da minha criação, sempre minavam a minha capacidade. Eu entendo hoje que não era culpa deles, porque certamente eles tiveram a mesma criação, e aí acreditam que isso é o normal, que essa é a educação normal, isso eu entendo. Mas é um fato que eles minavam a minha capacidade. Tanto que teve uma questão que aconteceu, que eu acredito que eu estava no Fundamental 2, e era semana de prova. E eu estudava com um primo meu, e ele era o que era mais mimado, era o que era mais, assim, tinha mais atenção, que todo mundo, parabéns, é muito inteligente. Eu era uma criança um pouco mais lenta para processar as coisas, então na sala de aula era do mesmo jeito. Eu era inteligente, só que eu demorava a processar as coisas. E a minha família via isso como burrice mesmo. Então teve esse momento da escola, da semana de prova, que ele tirou uma nota um pouco mais acima do que a minha. A minha nota não foi tão baixa, mas ele tirou acima da nota que eu tirei. E nisso, nossa, todo mundo, parabéns, é isso aí, muito bem, muito inteligente. E eu ficou meio, não é mais que sua obrigação. Não tinha essa validação, não tinha esse reforço positivo de, nossa, muito bem, continue assim. Então eu acredito que esses comportamentos fizeram com que eu fosse cada vez mais duvidando da minha capacidade. Resumidamente, o que eu quero te dizer é que o teu ambiente e as pessoas desse ambiente, elas podem te mudar. Desde o que elas fazem ao que elas falam. O que as pessoas falam, o que elas fazem em relação a você, vai influenciar na maneira que você se enxerga, vai influenciar na maneira que você se comporta. Eu digo pra vocês que até hoje eu tenho pequenos resquícios dessa má formação da minha infância. Então tem algumas coisas ainda que eu tô buscando melhorar, que eu tô buscando desenvolver. Eu era uma pessoa que não falava. Eu não falava o que eu pensava. Eu não falava nada, na realidade. Nem pra dar um bom dia na rua eu conseguia. Por quê? Cresci ouvindo que eu não era capaz, que eu falava demais, que o que eu falava era besteira. Então, acabou que eu ficava pensando, minha adolescência toda, não vou dar minha opinião porque é besteira. Não vou falar o que eu penso porque ninguém liga. Entendeu? Porque ninguém se importa com minha opinião, ninguém se importa. O que eu falo não tem relevância. Se eu falar isso, eu vou passar vergonha. Eu acreditei nisso por um longo período de tempo e isso influenciou, ou melhor, impactou diretamente na maneira que eu me apresento ou deveria me apresentar para o mundo, entendeu? Ainda tô nesse processo de melhorar. Se vocês chegassem para mim há, 5 anos atrás, falando que eu teria um canal no YouTube, que eu falaria como eu tô falando aqui, eu nunca na vida queria acreditar.
Se você não consegue mudar de ambiente, mude o seu ambiente, que foi o que eu fiz. Eu mesma criei o meu ambiente. Eu comecei a consumir pessoas que falavam sobre coisas que eu gostaria de entender mais. Eu comecei a fazer cursos que me ajudariam a evoluir mais. Comecei a ler livros, comecei a fazer tudo o que você imaginar. Não é que seja necessário, é que é obrigatório você fazer isso. Porque só assim você vai conseguir discernir o que é bom pra você e o que não é, nessa realidade em que você vive. Se você não fizer esse desvio, vai te prejudicar e vai dificultar a tua evolução. Terceiro ponto, ser Maria vai com as outras. Meu Deus, eu era extremamente Maria vai com as outras. Tudo que as meninas faziam, eu queria estar fazendo também. Tudo que as meninas falavam, eu queria estar falando também. Tudo que elas vestiam, eu queria estar vestindo também. Porque, nossa, aquela menina, ela é super, hiper, mega descolada, ela é super vista, então eu também quero essa visibilidade. Então eu vou lá e vou fazer a mesma coisa que ela tá fazendo. Nossa, isso aqui tá super na moda, então eu vou lá e vou fazer o que todo mundo tá fazendo, porque todo mundo tá falando. E eu quero estar nesse meio. Só que aí eu te trago um ponto. Que nem tudo que todo mundo faz, nem tudo que é bom pra todo mundo, vai ser bom pra você. Por isso que você precisa ter maturidade, você precisa se desenvolver pra conseguir, ou melhor, você precisa olhar além daquela pessoa. Se aquela pessoa chega pra você e fala, isso aqui é bom, você precisa olhar além do que ela tá te dizendo que é bom. Porque aí você vai conseguir cada vez mais discernir o que é bom pra você. Porque primeiro, lembra do primeiro ponto? Só você se conhece. Só você vai saber o que é bom pra você. Entendeu? Então, por isso que você não pode ser Maria vai com as outras. Ah, fulano fez isso, se destacou, todo mundo tá fazendo, eu vou lá e vou fazer também, porque eu vou me destacar. Se foi bom pra fulana, também vai ser bom pra mim. Negativo. Então, aprenda a discernir o que realmente é bom pra você. Falando de conselhos, quando uma pessoa chega e te dá um conselho, ah, fulana, faz isso, vai ser muito bom pra ti. Às vezes essa pessoa nem tá mal intencionada. Ela de fato quer o seu bem. Só que ela fala algo que na realidade não vai te fazer bem. Ela pode estar na melhor das intenções. Só que quando você parar pra ver, ela não acredita no mesmo que você. Ela não segue os princípios que você segue. Então, por isso que você precisa entender quem você é, no que você acredita, para você conseguir discernir o que de fato é melhor para você, porque nem todo conselho vai servir para você. E aí, isso aqui já encaixa com o quarto ponto, que é: busque sempre a verdade. Não se contente com a afirmação dos outros. Então, uma pessoa chegou pra você e falou, olha, fulana, é assim, assim, assim. Questione. Por que é assim? Cadê os fatos? Explique para mim. Não se contente com o que tá saindo da boca daquela pessoa, com a afirmação daquela pessoa. Estude por você mesma, busque você mesma diretamente da fonte e tire as suas próprias conclusões. Porque quando outra pessoa, sei lá, for te questionar sobre algo que você acredita, você vai saber o que dizer com as suas palavras, não com o que a outra pessoa te falou. Quinto e último, eu falei que esse vídeo ia ser prático. Eu espero que na edição não fique tão longo, mas enfim. Aprenda a ser uma mulher elegante. E entenda, aqui eu não estou falando da elegância de maquiagem, batom e chazinho da tarde. Estou falando da elegância em essência, do que realmente é a elegância. A elegância, ela começa na sua intenção. Qual é a sua intenção? Será que é mostrar para as pessoas que, nossa, eu sou uma mulher super elegante? É essa elegância por status ou é essa elegância por virtude? Porque existe uma virtude na elegância. Porque tem aquelas, né, que, nossa, para você ser uma mulher elegante, você precisa estar sempre com a unha muito bem feita. O seu cabelo precisa estar impecável e suas roupas precisam ser da melhor qualidade. Claro, tudo isso vai complementar a mulher elegante, mas não é o que vai formá-la, não é o essencial, não é o principal para ela se tornar essa mulher, para ela ser essa mulher. O que seria de fato a elegância? E assim, eu só trouxe aqui alguns pontos, tá?
Se você quiser que eu grave um vídeo só falando sobre isso, eu posso providenciar. Primeiramente, não entrar onde você não foi chamado. Às vezes você pode estar, sei lá, em uma conversa, em um grupo ali de amigos, e você vê que tem pessoas ali no canto falando sobre algo que você discorda. Se você não foi chamada para o meio, se ninguém pediu a sua opinião, não se meta. Fique no seu cantinho, quietinha, na sua paz. O mesmo serve para redes sociais. Se você viu um post que você não concorda, não perca seu tempo entrando nos comentários para discutir o que você acredita. Se você não acredita naquilo, você não precisa justificar para uma pessoa que nem sequer lhe conhece. Você pode simplesmente passar o vídeo, passar para o próximo. Então, apareceu um vídeo que você discorda, passa para o próximo. Não dura nem um segundo para você fazer isso. Segundo, não devolva na mesma moeda. Não existe virtude em você revidar algo. Por quê? Vamos criar aqui uma situação. Digamos que uma pessoa te ofendeu verbalmente. Ela, sei lá, falou algo sobre você que você não é. Você vai perder seu tempo se justificando para essa pessoa, ou melhor, revidando o que essa pessoa tá fazendo com você? Não. Por quê? Se o que essa pessoa falou pra ti não é verdade, não tem pra que você se justificar pra ela. Se eu falo pra você que o seu cabelo é azul e ele não é azul, não vai ter pra que você se justificar pra mim. Então, toda vez que alguém direcionar algo negativo pra você sem motivo nenhum, ela vai estar falando sobre ela mesma. Então essa pessoa que estaria se direcionando pra você dessa maneira, certamente não se conhece. Ela certamente está frustrada com alguma coisa, enfim, com ela mesma, e com isso teve essa reação para com você. E por isso resolveu refletir em você o que ela acredita que tem dentro dela, mesmo sem ela saber. Não grite para ser ouvida, fale para quem deseja ouvi-la. E você não vai forçar ninguém a se interessar pelo que você precisa falar. Não queira ser perfeita, mas sempre busque a perfeição. Parece algo meio contraditório, mas sabemos que a perfeição não existe, mas precisamos estar o tempo todo tentando buscar ela, não da maneira tóxica, no sentido de, eu preciso ser perfeita, porque se não for perfeito, eu não vou fazer. Não nesse sentido, mas no sentido de, quanto mais próximo da perfeição, melhor. Isso significa dizer que você vai dar sempre o seu 100% em tudo. Não importa, pode ser varrer uma casa, varrer o chão, passar o pano, mas você vai dar o seu 100%. Você sabe que você não é perfeita, você sabe que você não tem desenvolvido todas as virtudes que você, sei lá, quando senta torta, que você, quando fala, quando conversa, fala uma coisa que você não gostaria, mas tudo bem. Você não é perfeito mais uma vez, mas agora você vai recapitular, vai pensar sobre esse comportamento, esse mau comportamento que você teve e vai reformular os seus passos, buscando sempre ser o seu 100%. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu te convido a curtir esse vídeo para chegar para outras pessoas que também precisam desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui para que você continue recebendo os meus conteúdos, para toda vez que eu postar você ser notificado. E para que você seja notificado, você precisa ativar as notificações, porque senão eu vou postar e você não vai saber, e aí você vai perder conteúdos essenciais para sua busca por evolução. E se você quer me acompanhar mais de perto, eu vou deixar meu Instagram por aqui, @euiliane_. Eu não sei o porquê ainda tá @euiliane_. É uma longa história, mas eu acredito que eu também não vá mudar. Enfim, é isso, beijo.